Olá! Nossa aulinha de hoje é sobre movimentos nativistas, que se encontra na página 48 e 49 do seu livro de História. Vamos lá? Movimentos nativistas foram um conjunto de movimentos locais que geraram conflitos entre o Brasil e Portugal. Nativistas vem do nativismo, e é o sentimento de apego e defesa pela terra em que nasceu, certo? Há tempos atrás, tudo era dominado, desde a extração de pau-brasil à produção de açúcar. Logo após, descobriram o ouro e pedras preciosas. E então, esses produtos também passaram a ser controlados. Os tempos foram passando e o governo português passou a exigir cada vez maior quantidade de ouro e pedras preciosas. Com isso, foi gerando um sentimento de revolta, dominando os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. Hoje iremos conhecer algumas das principais revoltas, certo? A primeira revolta que vamos conhecer é a revolta de Beckman. Esta revolta ocorreu no Maranhão por volta de 1684, no qual os chefes da revolta eram Manuel e Thomas Beckman, que eram dois irmãos. A causa dessa revolta ocorreu devido ao desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi criada por Portugal e estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Com tudo isso, a consequência foi todos os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo, certo? E como que finalizou essa revolta? Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Outra revolta foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1708. E o chefe desta Guerra dos Emboabas era Manuel Nunes Viana. A causa dessa guerra foi em que os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles, pois foram eles que descobriram o ouro. Mas, a cada dia, era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas. Por que emboabas? Porque eram pessoas que vinham de fora, ou seja, forasteiros. A consequência desta guerra foi no qual aconteceu o maior combate no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, em uma cilada, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram. Mas,
Logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. O fim desta guerra foi que o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Vamos conhecer um pouco agora sobre a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco em 1710. Os chefes eram os senhores de engenho, que eram olindenses, e mascates, que eram recifenses, certo? A causa foi que Olinda era sede da capitania de Pernambuco e seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram mascates, e esses mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. A consequência desta guerra foi que os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Então, revoltados, invadiram o Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o pelourinho, que era um símbolo de autoridade e poder. Esta guerra finalizou com os chefes dos olindenses sendo presos e enviados para Lisboa, que é a capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Então é isso, meus amores. Conhecemos algumas revoltas, parte 1, e logo mais trarei a continuidade das revoltas na parte 2. Espero que tenham compreendido. Beijos e até a próxima aula.